Bom, pessoal, para quem não me conhece, acho que todos me conhecem, eu sou o fundador do Grupo Visual Systems junto com o Helder, e o Alan é o nosso coordenador de projetos. Hoje, na Visual, é um dos especialistas, né, de tecnologia, várias tecnologias, inclusive do que vocês viram hoje do Azure Local, ele vai fazer uma apresentação técnica um pouco mais tarde para nós. Tá? Na sequência dessa daqui, eu já entro com a apresentação técnica do Azure Local. Ah, legal. Bom, hoje, esse é um cenário muito presente na vida de vocês. Né? Isso aqui todo dia está crescendo. Cada vez mais a gente está usando serviços digitais, cada vez mais a gente precisa se preocupar com falhas nesse nosso ambiente, seja elas de qual natureza for, tá? As ameaças cibernéticas, né, erros humanos, na verdade isso é cotidiano. Tá aí o Eric Kruger, nós gravamos um podcast aí, acho que o ano passado, o Eric me falou a quantidade de ameaças cibernéticas que surgem por dia da Kaspersky. Eu fiquei impressionado, não me lembro o número agora, mas depois vocês podem consultá-lo. É gigantesco. Então, como é que a gente cria um ambiente resiliente, mas se não for resiliente o suficiente, como é que a gente garante a continuidade do nosso negócio usando aí algumas arquiteturas de sistemas, tá? E aí, por fim, muitos ainda não têm ali um DRP pronto, que é o Disaster Recovery Plan, não entende muito bem qual é o ponto de recuperação dos seus negócios, o tempo de recuperação dos seus negócios devido a falhas. Tá? Bom, e aí, se alguma coisa acontece com os nossos serviços digitais, se alguma coisa acontece com a nossa operação, nós vamos entrar um pouco nesse cenário. E esse cenário, pessoal, a gente pode discutir aqui vários danos, mas o principal deles é a quebra de contrato. O principal deles são as perdas financeiras, danos na imagem do negócio. Porque antes, a gente tinha uma loja física, você entrava numa loja física, e essas lojas existem ainda, ok, ela é bonita, cheirosa e tudo mais, mas agora, a maioria dos nossos negócios tem vitrines digitais. E a maioria dos nossos colaboradores trabalham em serviços digitais. Então, a gente pode elencar aqui uma série de problemas se esses serviços ficam inoperantes. A gente trouxe alguns aqui só para poder exemplificar que isso é um problema real se a nossa infraestrutura, se os nossos serviços computacionais pararem dentro da empresa. Bom, eu vou passar a palavra para o Alan, mas aqui já começa um pouco da nossa estratégia. Qual a estratégia que nós da Visual nós vemos adotando ao longo do tempo? Porque conversando com vocês, a gente passou a entender, poxa vida, a gente precisa de uma segunda cópia de backup, a gente precisa de um backup que vá para um ambiente que a gente consiga fazer uma recuperação em um outro ambiente, se o meu ambiente ficar inoperante. Mas nós fomos além disso. Os nossos clientes queriam um RPO melhor, nossos clientes queriam uma recuperação um pouco melhor. Mas naquele momento, alguns clientes entendem que pelo seu momento de negócio, eles não queriam investir num DRP próprio, ou investir num site disaster recovery próprio. Então a Visual foi além e criou um ambiente de DR, né, Disaster Recovery, como serviço para o mercado, e criou uma estrutura toda de backup como serviço. Eu vou pedir para o Alan poder fazer a diferenciação para vocês. O que é um backup como serviço e o que é um DR, um Disaster Recovery, aí um ambiente de Disaster Recovery como serviço. É isso, Rafa. A estratégia que você vai adotar é muito importante você conhecer a característica de cada situação, né? Por isso que a gente trouxe aqui. O backup como serviço, o foco dele, a ideia é você proteger os seus workloads, principalmente de ataques, né? Claro, contra a perda de dados também, mas principalmente hoje, como o Rafa falou aqui, com a grande quantidade que a gente tem de ataques, é muito importante você ter uma estratégia de backup muito bem definida. E a gente sabe, né, já não é novo isso, falar quem tem um, não tem nenhum. Então, a réplica de backup, ela vem justamente para endereçar esse cenário. Na réplica de backup, você vai ter o RTO e o RPO mais longo, né, que é o tempo de recuperação e o ponto de recuperação. Você consegue guardar mais cópias daqueles seus dados para você recuperar, porém, o dado está ali, né, geralmente deduplicado, comprimido dentro do servidor de backup, e ele vai ter também um tempo de recuperação maior. Já o DRaaS, né, o DR, a gente fala DRaaS como um serviço, mas você pode ter um DR local, o foco do DR é na continuidade do negócio. Então, a ideia é que você tenha as suas VMs replicadas e você consiga subir o seu ambiente muito rapidamente. Então, seu RPO
e seu RTO são mais curtos. Na replicação de VM, você não vai conseguir armazenar um histórico tão grande de pontos de recuperação, mas a recuperação é bem mais rápida. A gente tem que entender, pessoal, que muitas vezes eu já vi, né, algumas pessoas dizendo que eu posso usar o meu DR para me recuperar de um ataque de ransomware. A gente tem que entender que se o meu ambiente produtivo está comprometido, provavelmente o meu ambiente DR vai ser comprometido também, porque a gente tem uma interconexão entre esses dois ambientes para a replicação das VMs ocorrer. Então, por isso você precisa ter os dois, né? Um contra a perda de dados, contra o ransomware, os vírus, e o outro você vai ter uma proteção contra uma falha de site, uma falha de energia, né? Então, a gente trouxe aqui um pouquinho da arquitetura, por exemplo, da réplica de backup hoje, como é que ela opera dentro da nossa infraestrutura. Pois é, na nossa infraestrutura hoje, né, você vai ter dentro do seu ambiente on-premises aqui, seu ambiente de backup, fazendo o backup dos seus workloads, e nós vamos replicar esse backup para a nossa estrutura lá na Equinix. Equinix Data Center Global, está presente no mundo inteiro, Tier 3. Esse backup vai ficar armazenado lá no nosso repositório. E a gente tem a possibilidade de recuperar esses seus dados, né, essas suas VMs, no nosso ambiente. Não é o foco aqui da nossa apresentação, mas nós temos um ambiente de hosting também, um ambiente onde nossos clientes executam cargas de trabalho produtivas ali. Né? Não é DR, não é backup, nada. É um ambiente produtivo mesmo, com aplicações, bancos de dados rodando ali vivos. Pessoal, só lembrando aqui o seguinte, ó. Você já tem o seu backup server em casa, funcionando. Aqui a nossa função é replicar o repositório desse backup para o nosso ambiente, no formato do seu backup. Tá? E ali, dependendo da tecnologia utilizada, né, da tecnologia do backup server, a gente consegue fazer uma recuperação até desse ambiente em outros ambientes. Se você decretar um DR desse lado e pedir para a gente fazer a hidratação desse backup, a gente consegue fazer, porque nós estamos dentro da Equinix, e aí através dos serviços digitais de conectividade da Equinix, que é o Fabric deles, a gente consegue instanciar um serviço para alguma cloud pública, que aquele backup server permite você fazer uma recuperabilidade lá. Por exemplo, dependendo da versão que você tiver do Vim, você já consegue fazer um instante VM, já começar a utilizar a sua aplicação e os seus dados vão sendo reidratados aos poucos, tá? E dependendo da tecnologia também, esse backup é armazenado imutável, tá? A tecnologia dá suporte para isso, nós armazenamos esse backup imutável do nosso lado também, no nosso ambiente também, tá bom? E lembrando, esse é réplica de backup e nós temos um outro sabor, que é onde você não tem o backup em casa, tá? E você pode fazer o backup direto numa solução em cloud nossa. Vamos falar um pouquinho mais para frente sobre ele. Exatamente. Você tem o backup na nossa estrutura, né? Aqui, pessoal, uma arquitetura aí do DRaaS, né? Então, agora a réplica de VMs, né? Você vai ter lá o seu workload, seus servidores de virtualização, Hyper-V, VMware, e as suas VMs. E nós vamos estar fazendo uma réplica desse seu ambiente, dessas suas VMs, todas as VMs ou as VMs que você selecionar, enfim, para uma outra estrutura dentro da Equinix também. Tá? Como o Rafa falou, possibilidade de você interligar esse ambiente da Equinix através do Fabric, da Equinix com clouds, Google, Oracle, Microsoft, enfim. Nós vamos ter esse ambiente de chegada para você, esse ambiente de espera lá, com toda a capacidade de processamento que o seu ambiente vai precisar. E esse ambiente vai ser replicado, suas VMs vão estar lá hidratadas, o tempo de recuperação disso é muito mais rápido, porque se você tiver um problema lá, sua storage queimou, é só subir as VMs do lado da Equinix. A grande diferença aí, né? Os dados estão hidratados, diferente do BAS. Aqui no DRaaS o dado está hidratado, só as VMs estão ali desligadas. E aí, para poder ligar essas VMs, tem alguns serviços adicionais que você pode fazer isso para uma outra cloud ou pode fazer para a nossa estrutura de IaaS, né, Alan? Exatamente. Pode fazer da nossa estrutura também ou para uma outra cloud. Pode subir esse workload também numa outra cloud. E aqui, pessoal, nessa arquitetura, a gente precisa de ter constantemente uma conexão entre os dois ambientes. Por isso que eu falei no começo, né? Se você, esse ambiente ele não vai te proteger contra um ransomware. Porque ele provavelmente o atacante vai conseguir passar para o outro lado. E a gente sabe também que quando você pega um ransomware,
ele já não sai criptografando ali o seu ambiente. Ele fica se movimentando lateralmente no seu ambiente por semanas, tentando pegar acessos, credenciais, né? Então, essa réplica aqui também, talvez ela já esteja comprometida com o ransomware. Por isso, é importante essa estratégia com as duas soluções. Bem, e que soluções são essas, né? Bom, no VS Cloud, então nós temos um conjunto de soluções estruturadas aqui dentro, como o nosso VS Backup, os dois sabores que eu falei para vocês, ou o backup em nuvem, ou a réplica de backup. Quando a gente olha lá para o nosso conceito de BaaS ali, nosso backup em nuvem ele é by Vim, tá ok? Então nós temos o Vim MSP do nosso lado. Você vai receber uma conexão, uma URL do outro lado, você vai fazer o backup para a nossa estrutura, vai armazenar na nossa estrutura, enfim, você não tem backup server na sua casa. Já a questão da réplica do backup, nós temos réplica de backup para esses backup servers. Então, esses são os backup servers que você pode ter na sua casa e que você consegue replicar o repositório do seu backup, com as suas políticas de backups feitos on-premise, feitos na sua casa, para a nossa estrutura. E aí agora eu queria que o Alan pudesse falar um pouco do DRaaS. Beleza, Rafa. No DRaaS a gente tem dois modelos, né? O que a gente chama de replicação regular, que é aquela replicação que vai ocorrer periodicamente, a cada 15 minutos, a cada 30 minutos, o tempo que você definir ali. A gente consegue fazer esse tipo de replicação com o Vim. Tá? Então eu posso usar o Vim que você tem on-premise para replicar os seus workloads para o nosso ambiente, para o nosso serviço de DRaaS, de forma periódica, com o tempo que você fizer a definição. Nós temos também o tipo de replicação que é a replicação contínua. Tá? E aí a gente tem duas ferramentas que a gente consegue trabalhar a replicação contínua, o Recovery Point for VMs da Dell e o próprio Vim. O Vim tem um appliance chamado CDP, que é o Continuous Data Protection, e ele é que faz a replicação de forma contínua, ou seja, o que isso te entrega? Te entrega a possibilidade de fazer a recuperação da sua VM em segundos. Então, por exemplo, precisei fazer um failover agora, mas eu quero voltar essa VM do jeito que ela estava às 14h32. Eu consigo, tá? Porque é uma replicação que ocorre de forma contínua. Então, eu tenho essa elasticidade do tempo ali para eu poder selecionar o tempo que eu vou recuperar a minha VM. O Alan, e no DRaaS, o target é Hyper-V VMware, correto? Exatamente. O DRaaS é Hyper-V VMware com a replicação tradicional. Com a replicação contínua, por enquanto, somente para VMware. Ah, ok. Ótimo. Pessoal, alguma questão sobre a diferença aqui, DRaaS, BaaS e os sabores aqui que nós temos dentro da nossa estrutura? Se alguém tiver alguma pergunta aí, fique à vontade para poder fazer, tá? Bom, nós também temos o nosso workload lá na nossa estrutura, na solução de VS Cloud, que é o IaaS nosso, e a parte de subscrição. Não é foco da nossa apresentação hoje, mas você consegue rodar workloads aqui com a gente, você consegue ter uma série de subscrição de softwares, Kaspersky com a gente, Vim como backup, banco de dados, né, sistemas operacionais, Spla, Microsoft. Quer dizer, a gente entrega isso como serviço para você e você paga isso uma mensalidade para a gente, tá? Bom, dando sequência aqui, nós temos os entregáveis, todos os recursos do lado do target, tudo aquilo que está dentro da Equinix é by visual. Então lá dentro tem hardware, software, conectividade, serviços de monitoramento, serviços de suporte. No final do dia, o que você está fazendo com a gente? Você está gerenciando o SLA do serviço. Então é muito importante como é que nós cuidamos dessa replicação. Nós cuidamos de como essa replicação chega no nosso ambiente. Se o seu backup server falha na sua casa, a gente vai entender que ele falhou lá, no target. É responsabilidade nossa cuidar do backup server na sua casa se você estiver fazendo um BaaS de réplica de backup, desde que você contrate um serviço nosso para poder fazer isso. Mas dentro da oferta, como oferta pura, não está. Mas do outro lado a gente cuida 100% para você. E como que você tem acesso a esses serviços? Como é que você olha para esses serviços? Hoje, quem tem o nosso NOC como serviço, toda a parte de interface, relacionamento, experiência, entregas de SLA,
entrega de todos os requisitos de serviços são feitos dentro da plataforma Hitify. Além do monitoramento, aqui dentro, os seus contratos de serviços, se você tem um suporte a Oracle, você tem um suporte a banco de dados e assim por diante, você tem como interface a plataforma para que você possa entender como que nós estamos em termos de serviços com você e como que está o seu ambiente. Então agora nós estamos unificando dentro da plataforma Hitify a experiência desses outros serviços. Então se você tem uma cloud com a gente, essa cloud, por exemplo, você tem uma cloud conosco que tem infraestrutura, que você tem lá uma série de computer nodes, você tem uma série de produtos com a gente, isso é infraestrutura. Mas lá dentro você roda os seus ativos, então você vai ver isso dentro da plataforma HIT também. Então você vai saber que os seus ativos estão na nossa cloud e você vai saber quais são os recursos da cloud que você tem dentro da nossa plataforma. E a mesma coisa para a parte de subscrição de software, a parte de base e a parte de DRaaS. Então nós estamos unificando a plataforma Hitify como a experiência do usuário para sensoriar todos esses nossos serviços. Além do NOC como serviço, do monitoramento como serviço, a parte do VS Cloud, DRaaS, base e o IaaS também estão sendo unificados dentro da plataforma. E por fim, pessoal, por que escolher Allianz? Porque os nossos clientes devem escolher a nossa solução de base e DRaaS como solução de continuidade para eles. Devido a isso, preço em reais, preço fixo, proteção contra desastres, e esses desastres são de N fontes, serviço 100% gerenciado, retomada ágil das operações de vocês em caso de desastres, o custo-benefício, a solução tem um custo-benefício muito interessante. Imagina você que você tem um workload X no seu ambiente on-premise, no seu ambiente em casa. Para que você possa ter, pelo menos no seu DR, 50%, 60%, 70%, 80% das suas aplicações protegidas no seu DR, você vai ter que ter esses 80% ou mais desse workload do outro lado. Dentro do modelo que a Visual fez, isso não é verdade. Dentro do modelo que a Visual fez, você vai pagar como serviço lá e você vai pagar um custo menor. Então, nós sempre olhamos para o mercado, entendemos qual é o custo-benefício dessa solução. E é isso que nós trouxemos aqui para vocês hoje, dentro da nossa solução. Tá? Aqui está menor preço, mas na verdade é o menor tempo de inatividade, se você tiver uma dessas soluções com a gente. Tá? E a possibilidade de integração com outras clouds. Como eu falei, essa solução nossa, essa infraestrutura nossa hoje, toda a infraestrutura da Visual de prestação de serviços está dentro da Equinix SP3 e SP4, hoje. Tá? A não ser a aplicação Hitify que roda em Oracle CI, todo o resto das nossas estruturas estão dentro da Equinix. E a questão da conectividade da Equinix para serviços digitais, para a gente é muito importante. E para essa solução aqui, ela garante que vocês possam ter uma recuperabilidade dos ambientes de vocês, em caso de falha, pagando somente pelo tempo de uso dessas outras soluções. Então, a gente também estruturou para vocês uma coisa um pouco diferente do que você tem no mercado. Porque às vezes você vai numa cloud pública, você tem um serviço de backup do outro lado. Mas se você decretar um DR, como é que você faz? Quem te ajuda com isso? Como é que você vira esse serviço? Como é que você opera esse serviço do outro lado? Você tem que fazer sozinho isso. Ou você tem que comprar um outro serviço lá fora. Então aqui a gente já coloca a possibilidade de você ter esses contratos adicionais com a gente e deixar isso já pré-estabelecido. Isso também vai te dar uma agilidade no atendimento. Tudo bem, eu te entrego uma infraestrutura e faz o backup ou faz o DR como serviço. Mas se eu precisar fazer alguma coisa do outro lado, a gente já pode deixar serviços pré-acordados aqui para que a gente não possa ter problema na hora de fazer essa operacionalização. Tá? Então, a gente tem teste de validação de integridade lá dentro, teste de recuperação do ambiente, a gente tem o Disaster Recovery Plan que a gente pode colocar, a gente tem serviços profissionais aqui para a operação dessa casa do DR ou de quando decretar o DR, fazer todo o serviço para isso. Tá? Então, isso é bastante interessante. E tudo isso, como eu falei, está lá dentro da nossa solução de NOC como serviço, e integrado ali com a plataforma Hitify e tudo mais. Tá?
Nós não falamos aqui, mas a gente vai ter depois, pessoal, uma apresentação da nossa solução de Jump Server, que é uma outra inovação que a gente está trazendo da nossa prestação de serviço, porque nós estamos muito preocupados com a segurança de como os nossos colaboradores, o time do Alan, né, o time do Ricardo, o time do centro de suporte, acessam o ambiente de vocês, e aí, enfim, trocando senhas via SSH ou RDPs ou alguma outra coisa assim, nós agora estamos unificando uma ferramenta de Jump Server, Jump Box, embaixo da prestação de serviço, e logo, logo ela vai estar integrada na plataforma Hitify também. Isso vai permitir, e aí, integração do nosso Jump Box com uma ferramenta de cofre de senhas. A gente já tem o cofre de senhas hoje para unificar todas essas senhas que nós utilizamos, mas isso vai ficar de forma natural. Quer dizer, o nosso colaborador não vai mais trocar senha, o nosso colaborador não vai pegar senha para fazer acesso ao ambiente de vocês. Quem vai fazer isso para a gente é o Jump Server. Isso é uma inovação interessante, isso é um negócio muito legal. E aí, tem aí uma série de coisas, por exemplo, compliance com LGPD, uma série de coisas nesse sentido que nós já conseguimos atender com os nossos serviços. Tá? O Alan, você quer terminar como? Só com obrigado ou quer deixar uma mensagem para o pessoal? Acho que a mensagem que fica, pessoal, é isso. Planejem a proteção de dados do ambiente de vocês. E isso é muito importante no mundo de hoje, né? Com tantos ataques, com tantas invasões. É importante você ter isso bem definido. E o que o Rafa falou agora sobre o DR Plan também é muito importante. Não adianta você ter o backup, você ter o DR, mas não saber como utilizá-lo depois. Né? Essas regras são bastante interessantes. Pessoal, muito obrigado. Acho que tiveram um pouco de overdose minha aqui em 2 painéis. Peço desculpas porque estou saindo de uma gripe enorme, aí minha voz está aquela maravilha. Obrigado pela atenção. Se quiserem saber mais sobre essas soluções, o time da Visual está todo aí, os nossos colaboradores, os nossos executivos, o time técnico está aí. Né? Eu sei que muitos de vocês aqui são técnicos de operação, outros são gestores, mas técnicos de operação. Aproveitem para conversar com eles sobre as entregas que nós fazemos, como nós fazemos isso. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.